No ano de 2014, surgiu o projeto Terça da Serra, desenvolvido pela doutora Joyce Duarte, para melhor atender e ter o melhor cuidado com os nossos idosos. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente é a Priscila. Priscila, o que é o Terça da Serra? Terça da Serra é um residencial de alto padrão. A gente abrange todos os grupos de dependência, grau 1, grau 2, grau 3, o grau paliativo também. E a gente tem uma equipe extremamente capacitada e multiprofissional para atendê-los. A nossa missão, na verdade, Bárbara, é deixar com que o idoso se sinta em casa quando ele é institucionalizado. Porque ainda tem aquele padrão que a família ainda se cobra muito na parte de institucionalizar o idoso. O idoso lúcido, mas que teve uma sequela de AVC, também se sente um pouco prejudicado em ir para uma instituição. E o Terça da Serra tem essa missão exatamente o contrário disso. Fazer com que o idoso se sinta em casa, porém assistido por uma equipe que é capacitada para cuidá-lo. E é uma equipe multidisciplinar que vocês têm no Terça da Serra. Isso, a nossa equipe ela é multidisciplinar, a gente tem médico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, equipes de técnicos, auxiliares e cuidadores 24 horas, né? E toda uma estrutura de monitoramento também que é composta por pessoais da enfermagem. E lá vocês têm tecnologia também de primeira, né? Sim, a nossa tecnologia é criada pelo Terça Technology, né, que é uma empresa diretamente ligada ao Grupo Terça da Serra, idealizado também pela doutora Joyce. Fica lá em Campinas, na nossa matriz, e ele dá toda uma estrutura de monitoramento, desde câmeras até os relógios que monitoram sistema de frequência cardíaca, temperatura, qualidade de sono, risco de queda, movimento brusco, tem. É totalmente interligado, uma unidade no centro de monitoramento. Então é bem amplo esse treinamento que vocês têm para desenvolver com esses idosos. Sim, a gente capacita frequentemente, né, a equipe. Todos os profissionais são capacitados, desde o médico até o cuidador de idoso, para que ele sempre esteja nos padrões Terça da Serra para prestar aquele atendimento. E quantos idosos têm a capacidade, cada casa do Terça da Serra? A gente tem casas de repouso hoje que tem uma capacidade de 30, 40 idosos, né? E a nossa unidade de São José do Rio Preto, ela tem um acolhimento de 19 idosos. E cada um tem o seu próprio quarto. Como que funciona essa logística? Bárbara, a logística nossa ela é composta por quartos coletivos, triplo e duplo, e quartos individuais. Então a gente tem quarto individual com banheiro de acesso dentro, quarto individual com banheiro coletivo, quarto coletivo com banheiro de acesso para aqueles hóspedes determinados. Tem toda uma estrutura para que de fato o hóspede se sinta melhor. Claro. Às vezes o familiar ele acha que o hóspede vai se sentir melhor num quarto individual, por ser mais reservado. Mas quando chega lá, a gente fecha o contrato, o hóspede prefere ficar num quarto coletivo, porque ele acaba socializando e fazendo amizades que o familiar às vezes nem imagina que acontece lá dentro. Vamos falar um pouquinho dos serviços que vocês oferecem lá. Tem o hóspede, pode ficar temporário, pode ficar permanente e tem o day use também, Priscila? Sim, hoje, por conta da pandemia, a gente só está conseguindo fazer o contrato permanente. Só permanente, por enquanto. Isso. O hóspede ele não pode sair do Terça, a não ser que seja para um quadro emergencial, uma remoção para dentro de um âmbito hospitalar. Mas fora a pandemia a gente tem todos os tipos de contrato, permanente, day use e aquele hóspede que vai para passar o final de semana, volta para casa e ele mesmo assim atende todas as atividades que o Terça oferece. A família ela pode visitar a qualquer momento esse hóspede? Sim, o nosso quadro, né, de visitas ele não tem horário estipulado. Tá? Fora do período pandêmico e a gente não tem também aquela quantidade limitada por visitas. Então o familiar ele pode ir com a família toda no sábado, passar o café da tarde lá com a gente, ou jantar, ou tirar o hóspede de lá e levar para jantar em casa, né? Se não fosse essa pandemia, a gente conseguiria manter essa socialização com o familiar sem problemas. Priscila, as pessoas sempre se perguntam, eu posso levar o meu idoso, a minha avó, a minha mãe para a Terça da Serra? O que a pessoa tem que ter para estar lá ou o que ela não pode ter para estar lá? A gente sempre, por conta, né, do RDC que a gente segue, né, da vigilância sanitária, então o idoso, para ser institucionalizado, ele precisa ser acima de 60 anos, independente do grau dele de dependência. Então, é um idoso de 60 anos lúcido, mas que quer ter uma comodidade melhor e uma qualidade de vida, pode ser institucionalizado, tá? Inclusive, ele pode assinar o contrato se ele tem um grau de lucidez.
Idosos de 50 anos até 60, a gente consegue fazer o acolhimento desde que esse idoso seja interditado. Ah, sim. Tá? Porque daí já é um grau de dependência um pouquinho mais elevado. E lá vocês têm música, vocês têm fisioterapia, tem várias atividades para o idoso se sentir em casa mesmo. Sim, a gente tem fisioterapia 3 vezes na semana, a musicoterapia 1 vez na semana, psicólogo 1 vez na semana, terapia ocupacional 2 vezes na semana. E além de tudo isso, a gente ainda consegue oferecer um protocolo da franquia para atividades diárias. Então, as meninas da enfermagem, a gente segue todo um protocolo de atividades, bingo, carteado, dominó, para que a gente consiga estimular a cognição, memória, né, e concentração também desse idoso. Quantas franquias vocês já têm hoje da Terça da Serra? São 70 unidades no Brasil. Nossa. Vamos passar o contato então do Terça da Serra mais próximo para as pessoas que queiram colocar o seu idoso lá. O Terça da Serra aqui de Rio Preto, ele fica na rua São Pedro, 219, e o telefone fixo é 17 3305 9102. Obrigada, Priscila. Imagina.